Pessoal, faz dia que eu tô querendo fazer esse vídeo. Olha só, como descobrir o tom da música. Não é uma atividade simples, tá? Mas essa estratégia vai ajudar vocês a identificar o tom de algumas músicas, tá? Porque para você identificar o tom da música, você teria que conhecer mais de um campo harmônico. O campo harmônico maior, o menor, o campo harmônico bemol, tá? Mas aqui, vamos só analisar só o campo harmônico maior. O que acontece? É, Se nós formos olhar só o campo harmônico maior, nós vamos verificar que o único campo harmônico que tem Dó, Fá, Sol maior é o primeiro, tá? Porque, por exemplo, aqui no segundo já é Fá sustenido, tá? E só que o que acontece? Se nós formos analisar, tem notas que acontecem tanto em um campo harmônico como em outro. Igual aqui você tem o Dó e o Dó, na primeira e na segunda, geralmente, tá? Aí você tem aqui o Sol e o Sol. Então, nós temos pelo menos aqui dois acordes que ocorrem tanto no primeiro como no segundo campo. Aqui é o ciclo de quinta, tá? Então, aqui você tem o campo harmônico de Dó, aí aqui é a quinta, aí você faz o próximo campo harmônico. Então, se na música aparecer Dó, Fá, Sol, possivelmente é o tom de Dó, porque nos outros não vai aparecer esse Fá aqui. Agora, se aparecer só o Dó e o Sol, fica meio na dúvida, tá? Porque esse primeiro campo harmônico tem o Dó, mas esse aqui também tem o Dó e o Sol, tá? Aí, a gente tem que analisar o terceiro acorde, tá ok? Aí, por exemplo, se tem Dó, Sol e Dó e o Ré maior, possivelmente é Sol, porque aqui no Dó é Ré menor. Se você analisar de dois em dois, você vai eliminando, entendeu? Porque, por exemplo, já com relação se você for comparar o primeiro com o terceiro, nós vamos verificar que nós temos aqui o Ré maior, mas aqui é menor. Aqui é o Ré, Mi, né? Mi menor. Nós vamos verificar que Mi menor bate, né? Vamos ver aqui, já o Fá não, que já é Fá sustenido, que veio daqui, ó. Entende? Então vai diminuindo a quantidade de acorde que acontece tanto em um como em outro. Geralmente você, analisando de dois em dois, por exemplo, se eu analisar esses dois, nós vamos ver 4 acordes que acontecem tanto em um como em outro. Maiores, né? Tô falando. Não, dois, né? O Dó e o Sol vai acontecer tanto em um e outro. Aí, se nós formos olhar o Mi também, se nós formos olhar para os menores, nós vamos verificar que o Mi também acontece no Dó e no Sol. Então, se aparecer esses três acordes, eu não consigo definir o campo harmônico. Mas aí, se aparecer um Ré menor, eu já consigo, porque eles são diferentes. Aqui é menor e aqui é maior. Aí, a mesma análise você pode fazer aqui, ó, com esses dois, Dó e Sol. Sol e Ré, desculpa. Aí, por exemplo, vamos pegar aqui Sol, Dó, Ré. Aí nós temos aqui o Ré e o Sol. E aqui o Sol e o Ré, mesma coisa, certo? Só que aí já o Lá não vai corresponder, porque o Lá é menor. Aqui é menor e aqui é maior. Mas se nós formos analisar aqui o Si menor, vai acontecer aqui e aqui. Então, se aparecer lá Sol e Ré e o Si menor, fica difícil definir. Eu precisaria de um quarto acorde. Aí, a partir desse quarto acorde, fica mais fácil definir qual que seria o tom. Isso analisando só o campo harmônico maior, tá, gente? Porque aí, vou dar um exemplo para vocês. Tem uma série de outros recursos usados. Um exemplo são os empréstimos modais.
Eu acho que é esse o nome, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma escala de Dó, aí tem um Fá menor aqui. Esse Fá menor, ele é emprestado. Empréstimo modal, pelo que eu tava vendo, é porque eu tinha anotado tudo, mas eu perdi as anotações. Empréstimo modal ocorre de um tom similar, por exemplo, que Sol maior e Sol menor. Então, eu tenho escala harmônica de Sol maior e escala harmônica de Sol menor. Aí eu posso emprestar, dependendo de algumas regras, de um e de outro. E então, por exemplo, nesse caso aqui, fica difícil para eu definir que é o tom de Dó. Porque em Dó, se nós vamos verificar, não tem o Fá menor, é Fá maior. Aí, nesse caso, você precisa entender um pouco de empréstimo modal, tá? Mas, então, por exemplo, se você conhecer ali os três principais empréstimos modais, já ajuda. Então, se você conhecer, por exemplo, a escala, o campo harmônico maior e uns três empréstimos modais mais frequentes, já dá uma boa base para definir alguns tons. Não dá para definir todos, porque para você definir todos, você teria que conhecer a escala menor também, a escala bemol, mas é assim que faz a análise. Espero que tenha sido útil, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.